E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo entre Mirassol e Santos, válido pela sétima rodada do Paulista 2022. E o Santos perde por 3-2 do Mirassol e aí a gente fica chateado com essa derrota. É claro que a gente fica chateado não só pela derrota, pela questão da tabela da classificação, mas também pelo fato do Mirassol nunca ter conseguido ganhar do Santos antes. O Mirassol nunca ganhou do Santos antes na história. Então ontem foi a primeira vez que o Mirassol ganhou do Santos. Foi a primeira vez na história que o Mirassol consegue ganhar do Santos. E a gente fica chateado por isso. E também pelo fato do Santos não ter conseguido empatar esse jogo. Ter tido o azar de não conseguir empatar esse jogo. Um jogo que começou perdendo por 3-0. No caso, né, que seria um empate épico, um empate heróico daqueles lá de surpreender nós torcedores, mas não só nós torcedores, mas também todos aqueles que gostam de futebol e que admiram o esporte, né? Não ter conseguido um empate desse, ter tido o azar de não ter conseguido empatar um jogo que começou perdendo por 3-0. Né? Então a gente fica chateado por isso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai debater ainda, que a gente vai falar ainda daqui a pouco no decorrer desse vídeo. Mas agora vamos falar de como é que foi esse jogo em si. Mas antes disso, eu quero deixar um comentário aqui à parte sobre o técnico Fábio Carille, que já tem um pessoal falando fora Carille, colocando no Instagram a hashtag fora Carille, né, falando que o Fábio Carille tem que sair, que ele tem que ser demitido. Né, eu quero deixar a minha opinião sobre isso aqui pra vocês. Eu não sou a favor da saída dele. Já quero deixar claro pra vocês que eu não sou a favor da saída dele, pelo menos não por enquanto. Eu prefiro esperar ainda o próximo jogo que vai ser contra o São Paulo, o clássico contra o São Paulo. Eu quero esperar esse jogo para saber o resultado desse jogo, para saber o que eu acho, o que eu posso achar sobre isso, se eu acho que ele vai ter que continuar ou se ele vai ter que sair mesmo. Então eu não tenho ainda uma opinião. No caso, a minha opinião ainda é que ele fique. Eu ainda acho que ele tem que ficar pelo menos por enquanto, pelo menos até o clássico contra o São Paulo. E depois desse jogo eu vou saber a minha opinião certa, eu já vou ter a minha opinião oficial. Daí eu não sei se ela vai continuar a mesma, que por enquanto é que ele fica, ou se eu já vou ter mudado de opinião, se eu vou achar que ele vai ter que sair, depende do resultado desse jogo. Então depois do resultado desse jogo eu falo aqui pra vocês o que eu acho sobre isso, né, na análise pós-jogo dele. Mas, enfim, né, agora falando de como é que foi esse jogo em si. Né, quem sabe, né, quem viu sabe, quem assistiu o jogo sabe que o Santos começou o jogo bem, começou o jogo criando chances, até melhor do que o Mirassol, começou bem, começou melhor do que o Mirassol, criando chances, criando oportunidades. Só que, como a gente sabe, como a gente já ouviu falar e a gente sabe disso, quem não faz, toma. Quem não faz, toma. E foi exatamente isso que aconteceu. O Santos não fez, o Mirassol foi lá e fez. O Mirassol fez, abriu 1-0, depois fez mais 2. Então o Santos levou 1 e depois levou mais 2. O jogo terminou no primeiro tempo 3-0 pro Mirassol, com um Santos completamente perdido em campo. Depois que o Mirassol abre o placar, o Santos fica completamente perdido em campo, né? Não tem atenção no jogo, não tem entendimento sobre o jogo, não presta atenção, não fica ligado no jogo e fica completamente apagado, um Santos completamente apagado no primeiro tempo, apático, completamente apático, apagado, sem vontade nenhuma de jogar, com nenhuma vontade de jogar, assim, simplesmente entregou o jogo pro Mirassol. Entregou o jogo pro Mirassol e o Mirassol foi lá e jogou, ficou rondando o Santos, 3-0 ainda ficou rondando o Santos. E assim foi isso no primeiro tempo. O Santos assistiu o Mirassol jogar. Né? Resumindo, o primeiro tempo foi esse. O Santos até começou bem, mas depois leva 1-0 e depois disso simplesmente entrega o jogo pro Mirassol e assiste o Mirassol jogar. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. E daí, né, quando volta ao segundo tempo, o Mirassol volta, claro, volta assim, volta feliz, né, com esse resultado que já tinha construído, né? Então, assim, foi como se o Mirassol tivesse pensado assim no segundo tempo. Eu já tô com 3-0 ao meu favor, né? Então eu simplesmente volto pro segundo tempo pra administrar a vantagem que eu já tenho, que eu construí no primeiro tempo. Foi como se o Mirassol tivesse pensado assim. Só que o Mirassol não conseguiu isso, não conseguiu administrar essa vantagem, porque o Santos voltou pro segundo tempo diferente de como entrou pro primeiro tempo.
né? Foi um primeiro tempo que o Santos não apareceu no jogo, mas no segundo tempo o Santos apareceu e foi protagonista. O Santos apareceu no segundo tempo ligado, apareceu no segundo tempo atento no jogo, ligado no jogo, com vontade de jogar, para compensar o que aconteceu no primeiro tempo, né? Voltou completamente ligado, completamente com vontade de jogar, né? E assim, com vontade de buscar o resultado, de pelo menos conseguir um empate, que não conseguiu, né? Teve o azar de não conseguir, mas voltou tentando isso, né? Não é à toa que conseguiu fazer 2 gols e diminuir a vantagem do Mirassol, que estava de 3-0 para 3-2. O Mirassol estava com 3-0 a seu favor, o Santos foi lá e fez 2 gols, diminuiu o placar por 3-2 em menos de 15 minutos, né? Então, a gente consegue perceber que, claro, o Santos voltou para o segundo tempo com uma postura completamente diferente e melhor do que o primeiro. Melhor do que estava no primeiro tempo e completamente melhor do que o Mirassol no jogo no segundo tempo, né? E assim terminou o jogo e o Santos completamente no ataque, completamente na área do Mirassol, né? E não conseguiu empatar, porque depois desses 2 gols o Mirassol conseguiu se defender da forma que podia. Depois de ter levado 3, depois de estar 3-2 no placar, depois de levar 2 gols do Santos, o Mirassol simplesmente se segurou e se defendeu da forma que podia para não levar mais um gol, que no caso seria um empate ou então até uma vitória surpreendente, né? E daí o Santos fica no ataque, fica atacando, fica rondando o Mirassol, né? E tem a última chance nos últimos minutos de jogo, no final do jogo já, nos últimos minutos, com o Marcos Leonardo, com uma cabeçada do Marcos Leonardo que poderia ter ido pro gol e só não foi por causa da defesa do goleiro do Mirassol, né? E se não fosse essa defesa do Mirassol, o Santos teria conseguido empatar esse jogo. Então, nos últimos minutos de jogo, o Santos tem uma oportunidade com o Marcos Leonardo que só não é aproveitada por causa da defesa do goleiro do Mirassol, que impede que o Santos empate esse jogo, consiga, né, esse empate que seria épico, que seria heróico, que seria de surpreender todos nós torcedores e todos aqueles que admiram o futebol, né? Então essa defesa do goleiro do Mirassol salvou o Mirassol de um empate e garantiu a vitória do Mirassol, né? Impediu um empate surpreendente do Santos. Então é isso que a gente tem para falar desse jogo. O Santos começa o primeiro tempo completamente mal, completamente apagado, para voltar completamente ligado no segundo tempo, com vontade de jogar, mas infelizmente não consegue pelo menos um empate, que já seria um empate assim, depois de ter perdido por 3-0, começando perdendo por 3-0, seria um empate assim com um sabor de vitória, né, para nós, né? Seria um empate assim, eu acho, pelo menos, eu imagino que seja assim, porque pelo menos comigo seria assim. Mas é isso que a gente tem para falar desse jogo. Agora falar sobre as atuações do Santos, o que a gente tem para falar é o seguinte: jogadores que se destacaram mais uma vez, Lucas Braga mais uma vez faz um bom jogo, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dos poucos jogadores que puderam se salvar no primeiro tempo, ele foi um deles, que ainda tentaram alguma coisa, né? Mas no segundo tempo, faz um segundo tempo muito bom, né? Dá movimentação para o ataque, demonstra qualidade em campo, demonstra efetividade, demonstra que é eficiente e faz um bom jogo, faz uma boa partida, né? E dá movimentação pro ataque, então a gente tem que elogiar o Lucas Braga nisso, né? E ele mostra, né, cada vez mais ele mostra que ele merece ser titular do Santos. Sobre os autores dos gols, que fizeram os gols, o Madison e o Marcos Guilherme, sobre o Madison, mais uma boa partida dele, não só pelo gol, mas também pela atuação dele em geral. Ele fez uma boa partida, né? Tá demonstrando também que ele merece ser titular do Santos, né? Que ele tem qualidade em campo, que ele demonstra competência, que ele demonstra que ele é eficiente. Então ele mostra que ele merece ser titular do Santos. Sobre o Marcos Guilherme, não tem muita coisa para falar, porque ele ele teve uma atuação mais discreta do que as demais, mais apagada do que as demais. Só que ele fez o seu gol, então um destaque que a gente tem para falar sobre ele é o gol que ele fez, né? E eu acho que ele merece chance, pelo menos merece ter chance no time titular do Santos. Não já como jogador titular, mas merece ter chance no time titular do Santos. E é isso. Assim, sobre o Marcos Leonardo, né, o que a gente tem para falar sobre ele, mais uma boa partida dele, né? Pelo menos no segundo tempo ele fez um bom jogo, fez uma boa partida,
né? E merece que ele tem que ser titular, sempre, né? Titular absoluto, a gente não tem nem como cogitar a possibilidade dele ser reserva no Santos, então ele tem que ser titular. Inclusive, mais uma vez falando sobre o gol que ele perdeu, que ele teve a oportunidade de fazer o seu gol e dar o empate para o Santos e não conseguiu pela defesa do goleiro do Mirassol. Mais uma vez, isso é um destaque, não foi um gol por causa da defesa do goleiro do Mirassol, né? Mas isso é uma coisa até que a gente tem para destacar, demonstrando que ele também fez um bom jogo, né? E claro, como eu falei, Marcos Leonardo, titular absoluto, não tem nem como cogitar a possibilidade dele ser reserva. E sobre o João Paulo, né, também não tem muita coisa para falar, só que, mais uma vez, nos gols que o Santos sofre, nos gols que o Santos sofreu, não foi culpa dele, mais uma vez, não foi culpa dele nos gols, ele não teve culpa nenhuma em nenhum dos gols do Mirassol. Então, João Paulo, a gente tem que falar isso dele. E assim, né, como a gente sabe também, João Paulo, titular absoluto, melhor goleiro do Santos, melhor goleiro que o Santos tem, melhor opção do Santos no gol, é o João Paulo. João Paulo, titular absoluto, não tem como a gente pensar na possibilidade dele ser um goleiro reserva, né, não tem nem como pensar nisso. Então, é isso que a gente tem para falar sobre esses jogadores que se destacaram em campo, é isso, mas no jogo em si, né? É isso que a gente sabe, que eu falei aqui, que quem viu sabe, que o Santos começa o jogo mal, começa apagado e volta para o segundo tempo com poder de reação. E tenta empatar um jogo que começou perdendo por 3-0, mas teve o azar de não conseguir isso, né? E mais diminui, né, o que seria uma vitória horrível, né? Porque o Mirassol faz 3-0, né? Então 3-0 já é uma derrota ruim, né? E poderia ser pior. Poderia ser muito mais do que 3-0 se o Santos não tivesse voltado para o segundo tempo da forma que voltou. Se o Santos tivesse voltado para o segundo tempo da forma que entrou no primeiro tempo, se o Santos jogasse no segundo tempo da mesma forma que jogou o primeiro, né, seria aquela derrota humilhante, aquela goleada humilhante, né, e que foi a primeira derrota na história para o Mirassol. O Santos se salvou de uma derrota assim horrível, né? Conseguiu diminuir o que seria uma derrota horrível para uma derrota, assim como que a gente pode dizer, simples, uma vitória simples do Mirassol, né? Então é isso que a gente tem para falar. Mas o que a gente espera do Santos agora é que o Santos se recupere, porque essa derrota já mostra para o Santos que o Santos tem que se recuperar. Essa derrota já demonstra que o alerta volta a ser ligado pela questão da classificação, até mesmo mostrando, né, falando da classificação do Santos para vocês agora. É a seguinte, a classificação do grupo D, que é o grupo do Santos, o Bragantino é o líder com 13 pontos, o Santos está na segunda posição com 9. E na terceira posição a Ponte Preta com 7. E na quarta e última o Santo André também com 7. No caso, mesmo se o Santos conseguisse vencer, o Santos continuaria na segunda posição. O Santos entrou na segunda posição e continuaria assim por causa da vitória do Bragantino. O Bragantino está com 13 pontos, até mesmo pela vitória que teve contra o Água Santa por 2-0. Né? Então, mesmo se o Santos vencesse, o Santos estaria na segunda posição, mas no caso com 12 pontos, e o Santos conseguisse empatar, teria sido 10 pontos, mas o Santos fica na segunda posição com 9 pontos. E agora pode perder posições até a próxima rodada, no final da próxima rodada, quando o Santos enfrenta o São Paulo, dependendo dos resultados do resultado do Santos contra o São Paulo e do resultado do jogo da Ponte Preta e do Santo André. Se a Ponte Preta e o Santo André conseguirem vencer os seus jogos e o Santos não conseguindo vencer e não conseguir nem pelo menos pontuar contra o São Paulo, a Ponte Preta e o Santo André acabam passando o Santos. Então, mais um sinal de que o Santos precisa se preocupar, que o alerta do Santos fica ligado quanto a isso na questão da classificação. Então, o Santos tem que se preocupar quanto a isso. Então, o próximo jogo contra o São Paulo, o Santos tem que fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Inclusive, o Santos vai jogar na Vila Belmiro, o Santos tem que aproveitar isso, que vai jogar em casa, com a torcida, junto com a torcida, com o apoio da torcida, para conseguir fazer um bom jogo, se impor diante do São Paulo e conseguir a vitória, conseguir os 3 pontos, porque isso é muito importante e o Santos tem que vencer o São Paulo. Tem que vencer o São Paulo, não tem nem o que falar. O Santos tem que vencer o São Paulo. Então que o Santos consiga isso e consiga aproveitar que vai estar em casa com o apoio da torcida para conseguir. Inclusive, nós torcedores, né? A torcida tá de parabéns por ter lotado o estádio, por lotar o estádio no domingo. Por ter esgotado os ingressos. Inclusive, eu acabei vacilando nessa questão porque eu não consegui ir. Eu não vou conseguir ir. Porque na hora que eu fui comprar meu ingresso,
já estava tudo esgotado, já não tinha mais ingresso disponível, já estava tudo esgotado, então eu vacilei de não ter comprado meu ingresso a tempo, mas que isso me sirva de lição para os próximos jogos. Mas quem vai no jogo tá de parabéns, e que seja pé quente para dar sorte pro Santos conseguir vencer o São Paulo. E que eu também, por mais que eu não consiga ir no jogo, pelo menos assistindo em casa, eu consiga dar sorte pelo menos assistindo em casa, né? E quem vai que consiga dar sorte pro Santos também, ser pé quente, de dar sorte pro Santos conseguir ganhar do São Paulo, porque a gente sabe que uma vitória é muito importante, né? Mas é isso que a gente tem para falar aqui, né? É isso que a gente tem para falar sobre esse jogo. Apesar da derrota, né? Poderia ter sido pior. E muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo até o final. Já quero te pedir para você se inscrever, deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos, e também falar do canal para todos os Santistas que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Fazendo isso, você vai estar me ajudando muito na divulgação desse canal, vai estar dando uma força muito grande na divulgação desse canal. Então faça isso e também me segue no Instagram. Eu tô deixando o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.